Então, hoje no caso eu vim aqui ler um artigo de nome Cálculo, a história de uma ideia. Esse artigo, no caso, foi produzido pelo Roderick Long, organizado pela Aliança da Esquerda Libertária, ou Alliance of Libertarian Left, AL, de Tulsa, para o Centro para uma Sociedade Sem Estado, ou Center for Stateless Society, C4CS, que eu sempre falo aqui. E ele também foi traduzido pelo Elliot Vreeland. E é isso. Agora começar aqui a ler o artigo. Mas e se os políticos amigáveis manipularem o jogo para que as suas empresas favoritas possam colher os benefícios associados às economias de escala e socializar os custos associados às deseconomias de escala? Então, poderíamos acabar com uma economia dominada por gigantes corporativos inchados, burocráticos e hierárquicos, que todos conhecemos e amamos. Para algumas das mais maneiras pelas quais a intervenção estatal contribui para a natureza gilbertesca do mundo dos negócios de hoje, consulte o artigo de Kevin Carson, O Cálculo Econômico na Comunidade Corporativa. E para mais detalhes, seus livros online, Estudos em Economia Política Mutualista e Estudos sobre a Teoria Anarquista de Comportamento Organizacional. A boa notícia, então, é que as características desagradáveis da economia, que muitas vezes são atribuídas ao livre mercado ou a algo chamado capitalismo, que significa tanto livre mercado quanto plutocracia, ou de alguma forma mágica ambos, são, na verdade, um produto da intervenção do governo. Podemos abraçar o livre mercado sem abraçar os grandes negócios. Mas não são apenas os oponentes do livre mercado que mesclam mercados e interesses comerciais. Muitos libertários ainda correm para defender corporações gigantes, como Microsoft e Walmart, duas empresas cujo modelo de negócio, na verdade, depende muito da intervenção do governo, via, por exemplo, protecionismo de propriedade intelectual. Para a Microsoft, domínio iminente mais custos de transporte socializados para o Walmart e supressão geral da concorrência dos menos abastados para ambos. Como se essa defesa fosse parte integrante de um compromisso com os mercados. Como libertários, dificilmente podemos reclamar quando somos acusados de apologistas pela plutocracia corporativa, já que realmente acabamos contribuindo com essa percepção, permitindo-nos perder o controle dos fatos básicos sobre os sistemas de preços que todos nós deveríamos nos lembrar. Enquanto a confusão entre livre mercado e plutocracia persistir, enquanto os libertários permitirem sua atração louvável ao mercado livre, enganá-los na defesa da plutocracia, e enquanto os esquerdistas permitirem sua louvável oposição à plutocracia e enganá-los na oposição ao livre mercado, nem libertários nem a esquerda atingirão seus objetivos, e a parceria Estado-empresa continuará a dominar o cenário político. É por isso que precisamos de uma aliança libertária de esquerda. Em 1920, Ludwig von Mises publicou um argumento contra a viabilidade do socialismo, com o qual ele se referia à propriedade estatal dos meios de produção. Um argumento subsequentemente elaborado por ele e seu aluno Friedrich Hayek. A ideia, em poucas palavras: o valor de um bem de produção depende do valor dos bens de consumo para os quais contribui. Portanto, ao decidir entre métodos de produção alternativos, a escolha mais eficiente é a que economiza nos bens de produção necessários para os bens de consumo mais valorizados. Mas há uma diferença entre eficiência técnica e eficiência econômica. A seguinte maneira de explicar a diferença é devida de Marx para Mises, de David Ramsey Stiller. Suponha que estamos comparando duas maneiras de produzir certa ferramenta. O método A usa 3 gramas de borracha por ferramenta produzida, enquanto o método B usa 4 gramas de borracha por ferramenta produzida, com todo o resto sendo igual. Nesse caso, o método A é claramente mais eficiente que o método B. Esse é um caso de eficiência técnica, porque podemos descobrir qual é mais eficiente apenas olhando as quantidades gastas sem nos preocuparmos com conceitos econômicos como demanda. Mas agora, compare o método C, que usa 3 gramas de borracha e 4 gramas de aço por ferramenta, com o método D, que usa 4 gramas de borracha e 3 de aço, com o restante permanecendo igual. Nesse caso, nem C nem D são tecnicamente mais eficientes que o outro. Para descobrir qual é mais economicamente eficiente,
temos que descobrir o valor comparativo de borracha versus aço, ou seja, que renuncia em um uso alternativo mais exigido, 1 grama de aço ou 1 grama de borracha. De acordo com Mises e Hayek, não há uma maneira clara de descobrir, exceto através da concorrência no mercado e de um sistema de preços, em que as avaliações dos consumidores de bens de primeira ordem são traduzidas, por meio de preços, em demanda variável por seus fatores de produção, como refletido em, digamos, um preço mais alto do aço do que da borracha, levando os produtores a economizar no aço. A propriedade estatal dos meios de produção significa que não há mercado, e, portanto, nenhum preço para os bens de produção, e, portanto, nenhuma maneira de transmitir essas informações. Mas por que um planejador central socialista não pode ter acesso a essas informações? Bem, primeiro, a maioria das informações relevantes sobre preferências é local, inarticulada e em constante mudança. Isso pode ser expresso pelas escolhas reais do consumidor, que a incorporam, mas não há maneira fácil de coletá-la de outra forma. Esse é o aspecto do problema enfatizado por Hayek, que também incluía outros tipos de informações locais, inarticuladas e em constante mudança, além das preferências em seu foco. Segundo, mesmo que você pudesse obter essas informações, todas elas estariam na forma de classificações ordinais e sem tradução para preços cardinais. Não há como combinar as classificações ordinais de pessoas diferentes. Esse é o aspecto do problema enfatizado por Mises. Finalmente, mesmo que você possa colocar as informações em formato cardinal, para usá-las no planejamento da economia, é necessário resolver milhões de equações simultâneas em velocidade rápida. Os críticos Mises e Hayek costumavam escrever como se esse terceiro problema fosse o principal. E, portanto, supuseram, por exemplo, que computadores com rapidez suficiente poderiam substituir o sistema de preço. Mas, da perspectiva de Mises e Hayek, é uma reflexão tardia, relativamente pequena. Se o planejamento central é um esforço tão desesperador quanto o argumento do cálculo afirma, então por que regimes socialistas estatais como a União Soviética não tiveram ainda menos sucesso do que seus registros reais, que, embora péssimos, não foram tão caóticos quanto se poderia esperar, de acordo com o argumento de Mises e Hayek? A resposta é que o Estado soviético, como regimes semelhantes, nunca foi completamente isolado do sistema de preços, pois tinha acesso aos preços internacionais, para não falar do seu próprio mercado negro interno. Portanto, o mecanismo de emissão de informações, embora seriamente prejudicado, foi capaz de funcionar até certo ponto. A maioria das formas de intervenção governamental apenas distorce o sistema de preço, em vez de suprimi-lo completamente. É claro que os efeitos dessas distorções podem ser sérios o suficiente, como quando, pela teoria austríaca dos ciclos econômicos, a manipulação estatal da oferta monetária diminui artificialmente as taxas de juros, enviando aos investidores um sinal de que os consumidores estão mais dispostos a adiar o consumo do que realmente estão, direcionando recursos para projetos de longo prazo, levando a um boom, que se mostram insustentáveis, bust, como em 1929 ou 2008. Mas a aplicação da teoria austríaca dos preços para a atual crise financeira é uma história para o meu próximo post. O relato de Mises e Hayek dos limites da centralização do Estado foi posteriormente estendido pelo aluno de Mises, Murray Rothbard, para cobrir também os limites da cartelização privada. Em seu trabalho de 1962, Homem, Economia e Estado. Para calcular os lucros e perdas de cada filial, uma empresa deve poder referir suas operações internas a mercados externos para cada um dos vários fatores que produtos intermediários. Quando qualquer um desses mercados externos desaparece, porque todos são absorvidos na província de uma única empresa, o cálculo desaparece. E não há como racionalmente a empresa alocar fatores para essa área específica. Quanto mais esses limites forem ultrapassados, maior e maior será a esfera da irracionalidade, e mais difícil será evitar perdas. Se não houvesse mercado para um produto e todas suas trocas fossem internas, não haveria maneira de uma empresa ou qualquer outra pessoa determinar um preço para o bem. Uma empresa pode estimar um preço implícito quando existe um mercado externo, mas quando o mercado está ausente, o bem não pode ter preço, implícito ou explícito. Qualquer figura poderia ser apenas um símbolo arbitrário, não sendo capaz de calcular um preço. A empresa não pode alocar racionalmente fatores e recursos de um estágio para outro. Para todo bem de capital, deve haver um mercado definido, em que as empresas comprem e vendam esse bem. É bem óbvio que essa lei econômica define um máximo definitivo para o tamanho relativo de qualquer empresa, em particular no livre mercado.
Por causa dessa lei, as empresas não podem se fundir ou cartelizar para uma integração vertical completa de estágios ou produtos. Por causa dessa lei, nunca pode haver um grande cartel em toda a economia, ou fusões, até que uma grande empresa possua todos os ativos produtivos da economia. A força desta lei se multiplica à medida que a área da economia aumenta, e à medida que as ilhas de caos não calculável aumentam para proporções de massas e continentes. À medida que a área da incalculabilidade aumenta, os graus de irracionalidade, má alocação, perda, empobrecimento, etc. aumentam. Sob um proprietário ou um cartel para todo o sistema produtivo, não haveria áreas possíveis de cálculo, e, portanto, prevaleceria o caos econômico completo. Todo mundo tem conhecimento sobre economias de escala. Afinal, é por isso que temos empresas em primeiro lugar. O que a análise de Rothbard mostra é que também existem deseconomias de escala, e que elas se tornam mais severas à medida que a integração vertical aumenta. O que acontece quando uma empresa cresce muito? Suas operações internas são tão isoladas do sistema de preços que as deseconomias de escala começam a superar as economias. Bem, isso depende do contexto institucional. Em um mercado livre, se a empresa não entender bem e começar a recuar, ela se tornará cada vez mais ineficiente e perderá clientes para os concorrentes. Os mercados, portanto, servem como uma verificação automática do tamanho da empresa. Aqui também tem uma nota do tradutor que lá em cima, no texto que havia sido citado aqui, ó, para algumas maneiras pelas quais a integração estatal contribui para a natureza gilbertesca. Aqui estou falando do Gilbert, espera aí. Aqui. O princípio Gilbert refere-se a uma teoria da década de 90, criada pelo cartunista Scott Adams Gilbert, afirmando que as empresas tendem a promover sistematicamente funcionários subcompetentes para funções de gestão, geralmente funções de segundo escalão, a fim de limitar a quantidade de dano que eles são capazes de fazer. Então é só uma nota aí do tradutor, daquela parte lá do topo. E é isso. O artigo basicamente acabou. Espero que todos que escutaram até aqui tenham gostado do artigo. E é isso. Eu, Renan, que li o artigo, como sempre. E até mais.